Hi, peoples! Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá ótimo. Aproveitando para desejar ainda uma feliz Páscoa para vocês, porque nós estamos ainda no tempo pascal, né? Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês, tá bom? Eu sou a Arcângela, eu sou a nova professora de inglês do turno vespertino, de sexta a nona série. Minhas videoaulas elas vão ser focadas para o oitavo e o nono ano, tá ok? Então, é uma aula um pouquinho mais, é uma revisão, um pouquinho mais conceitual, até mesmo porque vocês estão evoluindo no inglês, vocês não são aquele inglês da sexta, da sétima série, né? Até mesmo porque vocês já estão evoluindo em conjugações de modos verbais. A gente ainda vai herdar ainda, que eu tenho certeza que vocês já estudaram na sétima série, o Simple Past. E vamos lá para o conteúdo da revisão. Simple Past. O Simple Past também é chamado de Past Simple, né? É um dos tempos verbais do inglês, ele é equivalente ao passado simples na nossa língua portuguesa. Quando usar? O Simple Past é usado para indicar ações passadas, já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. É diferente do Past Continuous, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Para reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Os exemplos mais usados são yesterday, the day before, yesterday, anteontem, last night, last year, last month, last week, years ago, okay, anos atrás, e etc. Tudo que remover, passar um sentido, a impressão de estar no passado, que já aconteceu, vocês já prestem atenção que vocês estão no Simple Past. Vai depender da conjugação dos objects e dos subjects, tá bom? Vamos lá, por exemplo, vamos para exemplos. We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Ou seja, we did not go to school yesterday. Ou seja, vocês já aplicaram o quê? O verbo no passado, o subject we did, que é o passado, né? É o simple past. E o verbo be, no caso o verbo go, de ir, né? Nós não fomos, já está no passado. Por exemplo, his birthday was, já é diferente, gente. É his, é o his o quê? É o object é o object do subject do pronomes. Por exemplo, he, qual é o object desse subject pronomes? É his. É he, his. É dele, né? Por exemplo, his birthday was the day before yesterday. Porque a conjugação do verbo passado é o que? I were, you were, she was, he was. Então, his birthday was. Então, tá certo a conjugação no passado. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. She studied at math last night. Ela, no caso, né? Já não tem o be, o verbo be após o subject. Você já aplica diretamente o verbo principal. Só que você, como é no passado, study na regra Y, consoante na regra Y, antecedendo uma vogal, você tira o Y e acrescenta id. Então fica she studied math last night. Você já, praticamente você já identificou aí que é um... desculpa, gente, acontece isso, né? Acontece nas melhores famílias. Aí você já prestaram atenção que é o que? Last night já está praticamente dizendo que é um simple past. I travel ou travel tanto um como o outro está correto. To Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Já identificou também que aqui é um simple past. Vamos ver, a gente está vendo muitos exemplos aqui para que vocês, quando vocês estiverem fazendo
a questão de vocês, os exercícios, as atividades e as provas, as avaliações, vocês identifiquem o tempo do verbo, o subject, a aplicação do main verb, o complemento do main verb, os advérbios, adjectives, né? E os verbos principais. Por exemplo, continuando aqui, lá em cima, they visited their uncle last month. Eles visitaram, é o subject e a aplicação do verbo principal sem o verbo be. Ninguém está dizendo they are, aí não seria visited, seria present, ok? Então, they visited their uncle last month, tá? É o simple past. Eles visitaram o tio deles mês passado, tá? I called you there days ago. Né? Three days. Não é 3 days. 3 days é árvore, né? Seria a árvore do dia, né? Mas é 3 days. I called you 3 days ago. Eu telefonei. O call é o verbo ligar. Call, mas está no passado. 2 consoantes seguidas, uma do lado da outra, acrescenta o id pela role, digamos assim, pela conjugação verbal, né? Então vai lá. Eu telefonei para vocês 3 dias atrás, tá? Pela regra. Existe uma regrinha aí, tá? We learned how to dance samba last week. Nós, o I, subject, o verbo principal no passado do verbo learn. O que é verbo learn? Verbo learn é o verbo aprender, mas só que ele está no passado, nós aprendemos. Então acrescenta de 2 consoantes, aí N e R, o I de learned. How to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar semana passada. Past continuous, a mesma regra que se aplica, que vocês já sabem, no simple present e o present continuous, é a mesma coisa no simple past e no past continuous. Como é que vocês vão definir? O past continuous, ele também é conhecido como o past progressive. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Quando utilizar o past continuous? É isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, para expressar 2 ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Vai aparecer 2 vezes, 2 situações no passado na mesma frase. Por exemplo, I was, a gente já falou que I was, né? É o tempo do passado contínuo. Como é que você vai identificar o tempo passado? Como você identifica o presente, o simple present e o presente continuous? Através da conjugação verbal que tem ing. É igualzinho. I was reading a book. É diferente do simple past. I read a book. I read a book. Porque no verbo do passado não existe a reading, tá? I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Olha só, 2 conjugações verbais na mesma frase. Entendeu? 2 situações no gerúndio, ok? E na aplicação do verbo ing 2 vezes na mesma frase. I was, estava lendo um livro enquanto ele estava watching, todos 2 no gerúndio, tanto ela quanto ele, ok? Na ação em progresso, só que acabou de acontecer dentro da casa deles, mas naquele momento é past continuous. Está em progresso passado. My father was watching the dishes while my mother was vacuuming the house. É um palavrão, né, gente? Mas é bem interessante, que hoje em dia acho que dificilmente alguém faz isso.
Meu pai estava lavando a louça, dishes, louça, lavando, washing no gerúndio, ou seja, o subject, né, é seguido do verbo mais o gerúndio no passado, tá? O verbo no passado was, mais o verbo principal no gerúndio e os complementos. Meu pai estava lavando a louça, ou seja, my father was washed the dishes. The dishes é o complemento. O verbo ele está no gerúndio. I washing, lavando. Meu pai estava lavando e minha mãe estava passando. Olha que lindo, na mesma frase. Vocês viram questões parecidas como essa? Vocês já sabem que é o past continuous, não é o simple present, ok? Por exemplo, while the girls were, olha só, the days, o day, porque são várias garotas e está no plural, né? Então, subject poderia ser they nesse caso. Então, while the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as garotas estão jogando basquetebol, os meninos estavam jogando vôlei, ok? Enquanto as meninas estavam, were, porque o verbo para elas é de uma forma e para eles vai ser outra. Enquanto os meninos estavam jogando vôlei, ok, gente? Então, vocês veem que é o mesmo sentido de conjugação verbal numa mesma frase, num passado progressivo. Ou seja, duas situações do passado numa mesma frase. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu. Por exemplo, a gente está dizendo I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Olha que lindo. Acabou de ocorrer pontual, acabou de acontecer. Mas você colocou quando o phone rang. Ou seja, I was watching Brazil. Acontece essas duas situações aí, tá? Então vamos lá. We were talking. O que é we were, gente? É a conjugação do verbo no past contínuo. I was, you were. They were, you were. They were, we were. He, she e it was. Ok? I was, he, she e it was. Were é para as outras conjugações. You, they, you, we e they. Were. Não é were, é were, tá? A pronúncia. They were studying. Vocês já estão vendo que está a aplicação do verbo aí do past continuous no gerúndio. Tem estudado, está estudando, está lendo, está viajando, está acontecendo. Tá tudo no gerúndio, tá? Que é o nosso ado aí. Tem ido, tem viajado, tem lido, que é o nosso gerúndio na língua portuguesa. They, por exemplo, we were talking where the teacher arrived. Arrived, que é de arrival. O que é arrival? É chegado. Se é no passado, arrived, acrescentou o id, arrived. Estávamos conversando quando a professora chegou. Arrived. They were studying. Eu estou dando muito exemplo, gente, que ajuda a gente ter noção de aprender na prática aquilo que a gente está estudando. Então, nada melhor do que os for example, tá? They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. Somebody rang the bell. Rang, tocou em algo ou em alguma coisa. No caso, alguém tocou na campainha. Eles estavam estudando. They were, são várias pessoas, né? O subject, o verbo e o verbo principal. O verbo no passado, que seria no caso simple present, o is, aí é o were, ok? They were, aí é o were. Vamos lá, seguindo adiante. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado.
Past contínuo. Neste caso, geralmente são empregados advérbios de frequência com os indicados na tabela abaixo, como vocês podem ver aí, gente. O que vocês veem? Often, constantly, que é constantemente, often, que é frequentemente, rarely, raramente, occasionally, é ocasionalmente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, yearly, anualmente. É quando se usa para expressar ações contínuas habituais, rotineira, tem uma rotina. Um exemplo, we was constantly owing money to his friends. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. He was, usou, pode ser frequently, yearly, constantemente ele devia dinheiro, ou anualmente ou mensalmente. Vocês vão colocar he was com a frequência desse advérbio de frequência. Owing money to his friend. Ele estava constantemente, frequently, e assim vai. Presente perfect, gente. Presente perfect não é um modal verbo que existe na nossa língua. Existe somente na língua inglesa, tá? Porque se trabalha com verbos regulares e verbos irregulares. Isso aí é só com a prática de conversação e de memorização da tabela dos verbos. Os verbos regulares, eles são bem menos do que os verbos irregulares. Eu costumo dizer que para aprender os verbos irregulares é uma coisa constante na vida, porque ele é quase infinitivo, enquanto que os verbos regulares, eles são finitos. Eles são poucos, eles não são muitos, tá? O presente perfect or presente perfect simple é o presente perfeito ou o presente perfeito simples. É um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente. Ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Esse é o conceito de presente perfect, para que vocês saibam por que vocês estão aplicando aquele modal verbo ou que vocês estão entendendo aqueles modal verbo em inglês. O presente perfect, ele pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao presente perfect. Então, vamos lá. I have been living em Rio de Janeiro since 2010. Ou seja, em 2010, né? Years ago, bem anos atrás. Years ago. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. I have been. I have been living. De morar, de estar morando no gerúndio. Então, para que vocês aplicam o presente perfect, vocês têm que o quê? Saber conjugar o verbo have. I have, you have, he has, she has, it has. You have, they have e you have, tá? Singular e plural. Has e have. Have, has. Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. É muito importante esses advérbios para a aplicação do presente perfect. Already já, yet já, ainda, tá? O already já é uma coisa que você tem dúvida se está acontecendo. Já aconteceu isso, você demonstra uma surpresa. Enquanto o yet, ele está praticamente afirmando que aquilo ainda não aconteceu ou ainda irá acontecer. Ou seja, seria num presente futuro. Mas como é passado, a pessoa pergunta, isso já aconteceu? No yet. Não, ainda não. Yes, yet, já aconteceu. Entendeu? Ever, já, alguma vez. Ever. Just, há pouco, agora mesmo. Never, nunca. Always, sempre. Lately, ultimamente. Often, normalmente. Presente perfect simples. Gente, o presente perfect é formado pelo verbo auxiliar to have, como eu acabei de falar de vocês. Have, has, já até conjuguei para vocês agora.
conjugado no simple present, mais o past participle, que é o participio do passado, do verbo principal. Atenção, pay attention aí, eu vou dar um recadinho para que vocês atentem, para que vocês sabem aplicar esse modal verbo, tá, gente? Lembre-se que as flexões do participio do passado dos verbos regulares é igual às flexões do simple past, dos verbos regulares, não do past participle, tá? Do simple past do passado simples, dos verbos regulares, é a mesma conjugação do simple past, tá? Na frase. Assim sendo, os particípios passados dos verbos regulares terminam em D, ed ou ied, ok? É a mesma regra, ed, D no final, né? Study ed, a gente acabou de ver, Trevor ed, né? Tudo que tem ed no final na aplicação da regra, do role. No participio passado dos verbos irregulares, as formas verbais se modificam bastante e não seguem nenhum padrão, tá? O verbo go no past participle é goes, então não segue uma regra. O verbo buy é buffet, tá? Então tem outra pronúncia, tá? Não é as pronúncias. Read é read, tanto no tempo verbal como no tempo do presente perfect como do past participle. Vamos lá, as frases no negative form do presente perfect. As frases negativas no presente perfect simple incluem o not após o verbo auxiliar e seguem a seguinte estrutura: sujeito, verbo auxiliar, que pode ser has, had, did, not ou não, dependendo do tempo. O verbo auxiliar to have no simple present, mais not, verbo principal no particípio passado, que é no past participle, e os complementos. Por exemplo, my parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Eles não visitaram. Ou seja, no passado, eles visitassem costumeiramente, frequentemente a Portugal. Mas aí nessa afirmação, eles dizendo que eles não visitaram. Como eles podem dizer, my parents, tira o have not, have visited Portugal 3 times. Meus pais têm visitado Portugal 3 vezes. É só tirar o not. O have continua o visited na aplicação do simple past, ok? Como está dizendo, sujeito mais verbo auxiliar to have no simple present, not mais verbo principal no particípio do passado, tá? Então, eu botei uma regrinha aí para vocês aí embaixo, quando vocês quiserem rever o vídeo, vocês tentam dar um print e copiar esse negative form. É só para acrescentar mais esse exemplo que eu acabei de dar, tá? Só para acrescentar o conhecimento de vocês. Printem e copiem. Vamos lá para o affirmative form. Sujeito, verbo auxiliar. Eu acabei de falar. Verbo to have no simple present, verbo principal no particípio do passado e o complemento. Eu acabei de falar lá. My parents have. O have ele não sai, ele está no passado. No presente perfect, o have ele vai aparecer em todas as conjugações das frases. Eu acabei de falar para vocês, tira o not, have not visited Portugal, aí eu tiro para virar uma afirmativa. My parents have visited Portugal 3 times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Printem e sigam a regrinha aqui embaixo do affirmative form, tá? Só para vocês terem conhecimento, acrescentar o conhecimento de vocês para outras frases. Vamos seguir adiante. Exemplos. O verbo to have é ter. Pode ser utilizado na forma contraída quando conjugado no presente perfect. Ele não precisa ficar em todas as aplicações apresentando I have, to have, they have, we have, she have, you have, I have. Não precisa. Você pode simplesmente
contrair, como se for um like de sounds lá do Simple Present que a gente aprendeu no I'm not, you are not, que é you aren't, there is, there are, there'nt, there is, there isn't. Você não precisa, ou there is, põe uma apóstrofe. Se é there is, coloca só o S. É a mesma coisa na aplicação do have no presente perfect. A gente sai contraindo a palavra. Neste caso, usa o apóstrofe VI como forma contraída do have e S como forma contraída do has. Por exemplo, tá aí abaixo. She has already gone. She has. Coloca o X, apóstrofe, o S, already gone. Você já sabe que gone não é go no presente, é gone no past participle. Gone, ou seja, ela já foi, passado. Então você já viu que você não está no simple present, você está no passado. Então é o she has contraído. Só acrescenta o S. Se for we have, mesma questão. We have been talking too much in class. Você coloca o we, põe apóstrofe Eve. We've been, we've been talking too much in class. Temos conversado demais na aula. É um progresso contínuo, está acontecendo no passado, em progresso no momento que você está vivendo. Existe o passado do presente, incrível. Existe o passado no presente, na conjugação do verbo nos Estados Unidos, que é justamente o presente perfect. É por isso que não existe no nosso português, ok? Então vamos lá para seguir à frente. Interrogativa e forma, gente. Forma interrogativa. Para fazer perguntas no presente perfect simples, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase. Ou seja, ele é posicionado antes do subject. Igualzinho como a gente faz e aplica no simple present e no presente continuous. A forma interrogativa do presente perfect segue a seguinte estrutura. Verbo auxiliar to have no simple present, mais sujeito, mais verbo principal no particípio passado e mais complemento. Ou seja, tudo aquilo que coloca depois, I have, she has, she have, you have, they have, o verbo have, auxiliar, ele vai para frente, entendeu? Do subject, vai ficar have my parents visited Portugal 3 times? Have my parents visited Portugal 3 times? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? Tá em dúvida, tá perguntando. Então, have vem na frente do subject, sempre, tá? De todas. Pode have they, né? Não sei, my parents são meus pais. Seria have they visited? Eles visitaram Portugal 3 times? É só trocar o have e colocar o they no lugar de my parents. São duas pessoas, então são eles. Have they? Se fosse have Bella visited Portugal, seria o quê? Não seria have, seria have has she parents. Ou seja, você está dizendo que ela visitou, né? A Bela. Ou seja, has Bella visited Portugal. Ou has she. She has have. Então, vai ficar o contrário na pergunta. She has visited Portugal 3 times. Ela visitou Portugal 3 vezes? Ela visitou? Ok? Então, vamos para frente. Past participle. O past participle é o particípio do passado. É uma forma utilizada como estrutura complementar de alguns tempos verbais e ainda pode desempenhar o papel de adjetivos. Para que os usos gramaticais do past participle? Para vocês entenderem. Estruturas verbais. O past participle ele pode ser utilizado como parte de alguns tempos verbais, sobretudo
do perfect tenses. Ele é a continuação do present perfect. Existe o present perfect, existe o present perfect tense e assim por diante, tá? A gente vai estar só no present perfect por hora. Tá aí o exemplo, ó. Present perfect, my parents have been to Italia 3 times. Meus pais têm estado na Itália 3 vezes. Meus pais have, pode ser they have, tá? They have, substituição do subject. Been to Italia 3 times. Meus pais têm estado na Itália 3 vezes. O past perfect é you had changed. Changed, ok. É o simple present aplicado aí na regra do you had. You had no passado changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Gente, olha só como o inglês ele tem essas conjugações. Ele tem a conjugação do presente e do passado, é do participo do passado, né? Então tem todas as conjugações. Tem um futuro perfeito, o futuro perfeito no futuro mesmo, mas olha lá. É I will have. O have ele pode ser utilizado como verbo auxiliar tanto no past participle e no presente perfect, como no futuro perfect. I will have read the book by the end of the week. Eu terei lido o livro até o final da semana. Eu terei ido, I will, ok? Então tem essas 3 conjugações aí, presente perfect, passado perfeito, past perfect, é o presente perfeito, é o passado perfeito e o futuro perfeito. Então vamos lá, verbos modais. Com os verbos modais, o past participle é utilizado como auxiliar have para expressar ações passadas. Por exemplo, you could have bought before. Você poderia ter comprado antes. Você poderia, do verbo can. Do verbo poder, mas é o could no passado. É o passado do verbo could. Do verbo can, desculpa, gente, do verbo can. Eu posso, tu pode, ele pode. E o could é eu poderia, né? Você poderia ter comprado antes? É o verbo passado do verbo can. Vamos lá, gente. Isso aqui é bastante importante para vocês, que eu coloquei aqui, que são os verbos regulares e irregulares. Porque para vocês aprenderem a aplicar no verbo present perfect e o past participle, vocês têm que ter essa tabelinha aí que vocês têm que printar. Ou então vocês podem ir na página de vocês, que eu marquei aqui do positivo da escola, é a página 4 do livro de atividades, livro de atividades. Você entra lá na página 9º ano, volume 1, livro de atividade, página 4. Tá escrito past participle. Tem uma tabelinha lá didática, tá? Achei show de bola, tá? Eu só não coloquei para vocês porque ela vai servir de base para a prova de vocês, mas dá para vocês estudarem por ela. Aqui eu só fiz acrescentar mais verbos regulares que não constam lá e que é bom vocês aprenderem. Verbos regulares e irregulares. Para os verbos regulares, o past participle é formado pelo acréscimo de ou id. Por exemplo, agro, agred, asked, asked. Vocês já viram que tem 2 consoantes aí, né? E no agro são 2 vogals. Se tem 2 vowels, vocês acrescentam o D. Agred, só coloca o D no final, já é passado. Call, called, que a gente viu lá na frente, num dos exemplos. Já os verbos irregulares apresentam formas distintas. Por exemplo, be, been, verbo ser. No past participle é been. Sell, sold. Sell, vocês sabem que é vender, o verbo vender. O verbo vender no past participle é sold. Speak, verbo falar no presente, né? No verbo do past participle no passado é spoken.
Então, não segue uma regra go, go, goes. Go, goes, do verbo ir. Goes, go. Ou do verbo ter ido, gone, de ter partido, de ter ido, ok? Gone também é sumido, né? Desaparecido, dependendo da forma como você aplica. Gente, printem esse exemplo aí dessa tabela, porque vocês podem ver que tem todas as aplicações aí para vocês estarem aplicando da forma o quê? O verbo, o passado simples, o past simple, past participle e a tradução. Por exemplo, be, no passado do simple present é was, were, e no past participle é been. No verbo be, é be mesmo, ser e estar. No passado é was, were, dependendo da conjugação do subject, e no past participle é been. Já mudou totalmente a conotação, como eu havia explicado para a gente, Deus citou alguns exemplos aí. É só vocês verem essa tabelinha que vocês vão compreender. Qual é a diferença entre o simple past e o past participle? Há muita confusão sobre a diferença, ou seja, difference between, entre and, if, simple past e past participle. Há muita confusão sobre a diferença between e os usos desses dois tipos verbais. Primeiramente, devemos atentar à tabela de verbos e notar que eles são idênticos para os verbos regulares. A diferença entre eles é que está nos verbos irregulares, embora alguns sejam iguais, por exemplo, put, read, lost. A mesma aplicação do verbo do past, do simple past, é o mesmo do past participle, não muda, como a gente viu um exemplo aí da tabela. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Estudam essa tabela do livro de atividades na página 4, tá bem didático, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, uma estudada, vai estar bem explicado lá para vocês. E façam os exercícios do livro, porque do livro, tanto na parte de conceito lá na frente, né? Porque o conceito é muito pequenininho e já se aplica aos exercícios. E às vezes você não fixa na mente de vocês o porquê que existe o simple past, porquê que existe o presente contínuo, o porquê da aplicação do simple past, porquê existe o past continuous, porquê o presente perfect, porquê o past participle. Eu acredito que vocês vão tirar proveito desse vídeo, tá bom? Espero que tenha sido bem didático. Caso não tenha, teve alguma dúvida, eu vou passar a atividade de vocês na sequência e vai se abrir aí a revisão para que vocês possam estar entrando no WhatsApp para tirar a dúvida de vocês, tá? Have doubt, ok? See you next class. Bye bye.